Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Vamos aqui fazer uma reflexão da palavra do Senhor. Uma passagem que me chamou muito a atenção foi Provérbios, capítulo 11, versículo 31, que diz assim: se o justo recebe a punição que merece na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Às vezes nós perguntamos para as pessoas a diferença entre o ímpio e o pecador e muitos não sabem, E isso me trouxe a refletir um pouco e trazer essa reflexão para todos vocês. A diferença entre o ímpio e o pecador é que o ímpio, ele é uma pessoa que escarnece de Deus, uma pessoa que gosta de viver no pecado. Mas o pecador não, o pecador ele é aquela pessoa que se arrepende do pecado, é aquela pessoa que teme a Deus. E o ímpio é exatamente quem se orgulha do caminho do pecado, ele tem orgulho pelo que ele faz, o orgulho do pecado. E anda nele, ou seja, ele não se arrepende, ele anda nele. Quem está nessa terrível condição morrerá. Está se referindo à morte eterna. Mas o pecador não. O pecador já é alguém que, quando erra o alvo, ele se arrepende. E aí ele vai alcançar o quê? Misericórdia. Nós vamos ver aqui um versículo, Salmo 14, verso 1. Diz assim, diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corrompe-se e comete atos detestáveis. Não há ninguém que o faça o bem. Por ele achar que Deus não existe, ele continua fazendo pecado, ele zomba, ele continua no caminho do pecado. Mas uma definição mais bem clara sobre o ímpio, para a gente entender melhor sobre a diferença entre o ímpio e o pecador, é o Salmo 145, no verso 20, que diz assim: o Senhor cuida de todos os que a amam, mas a todos os ímpios destruirá. Ou seja, Deus ama o pecador, mas o que é que ele detesta? O pecado. Por que é que ele destrói o ímpio? Porque o ímpio não se arrepende do pecado. Deus cuida de todos os que a amam. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Se não houvesse salvação para o pecador, ninguém seria salvo. Por quê? Porque Paulo fala em Romanos no capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituído foi da glória de Deus. Então, o pecador que se arrepende, ele alcança sim a misericórdia. Ele tem perdão. Mas o ímpio não, o ímpio ele tem prazer no pecado. Jesus vai trazer uma definição sobre essa situação em Romanos, em João capítulo 8. Ele fala que diz que aquele que vive no pecado, ele dá as características de quem é filho, que é filho do diabo. Por quê? Porque o diabo ele nunca se firmou na verdade. O caminho dele é mesmo, quando ele fala mentira, ele fala a sua própria língua. Então, isso é o caminho que o ímpio trilha, é o caminho do inimigo, do adversário. E aqui nós vamos ver aqui, em Romanos no capítulo 6, versículo 23, Paulo diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, se nós permanecermos, o ímpio permanece no pecado, então ele vai o quê? Morrer. Essa morte se refere não só apenas a uma morte física, é a morte espiritual. São ambas as mortes, física e espiritual. Então, mas quando nós confessamos, o pecador ele já é diferente do ímpio, ele se arrepende. Quando ele erra o alvo, ele volta e se arrepende. E o que acontece? Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia.
E nós vamos ver ainda na primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 9 e versículo 10, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ou seja, há uma grande diferença entre o ímpio e o pecador. O pecador, ele confessa o pecado, mas o ímpio não. O ímpio, ele permanece. Então, muitas das vezes as pessoas, já vi pessoas falarem sobre que todos têm o Espírito de Deus, e a Bíblia deixa bem claro que não. Quem tem o Espírito de Deus é aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós vamos ver isso na primeira epístola de João. Mas quem não confessa não tem o Espírito de Deus, tem o espírito do engano. Esse é o espírito que conduz os ímpios à mentira. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para trazer vida, vida em abundância. Então, que nós venhamos se apegar com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando, que Deus abençoe a todos e que vocês tenham uma semana repleta da bênção, da presença do Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus.